La da 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 da, la da 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 da, la ya da da, la ya da da, la ya da da da, la ya da ya, la ya da ya, la ya da ya, la ya da ya, la ya. Na na la na na, na 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 na, la 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 na na, la la ya na na, la ya la ya la la la, la la ya la 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 la, la la ya la 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 ya la ya la 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 la, la la ya la 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 ya la ya la 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 la, la la ya la la la. Tinha um corredor, a cozinha era grande, tinha o fogão a lenha, que durante muito tempo tinha que se cozinhar a lenha, porque a comida ficava mais saborosa. Aí tinha a despensa, um quarto de empregado e um quarto de costura lá atrás. Opa, peraí. Eu queria fazer um brindis com a coxa do peru aos donos da casa. O primeiro Natal que a gente passou juntos depois de voltar ao Brasil. Voltei ao Recife depois de uma longa viagem. Foram 16 anos sem te ver, escrevendo-te raras vezes pelas circunstâncias em que eu e os meninos nos encontrávamos. Às vezes, a saudade era tão grande que doía como um mal físico. Conseguimos sobreviver a todas as intempéries. Formaram-se e casaram-se os 4 filhos. A família cresceu. E aos poucos, como se tu houvesses recebido a minha mensagem, eu ia me acalmando e me sentia mais forte para continuar lutando. A casa tem muita coisa preservada. Tá igual, a casa tá igual, só tá destruída, né? Pelo tempo, mas a estrutura, tudo tá mesmo. 1 hectare de terreno, tinha tudo quanto era fruta, só de jambo, tinha jambo branco, jambo vermelho, jambo do Pará, vários tipos de manga, manga rosa, manga mesquita, como é manga, aquela pequenininha, manga ouro, ouro. E manga espada. A gente subia nos pés de manga para tomar, chupava manga, depois passava na cara assim, porque, não sei por que dizia que era bom, ficava tudo preguento, né? Ali naquele canto tinha um pé de manga espada muito grande. Não, essa mangueira não é da época. Dá um pulinho aqui, rapaz. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Anatólio Julião. Eu fui criança aqui nessa casa. Essa casa foi... Meu pai morou aqui, Francisco Julião, e eu tô com uma equipe aqui que queria dar uma olhada rápida na casa. Ah, meu, é só com autorização da dona. Não pode nem entreabrir o portão? Oi? Você não pode nem entreabrir o portão?
Não, porque veja, qualquer coisa aqui tem que ser autorização dela. Sim, mas você entra como se estivesse me atendendo, com o portão aberto, dá pro pessoal só dar uma filmada na casa. É o seguinte, deixa eu dar uma ligada pra ela primeiro. Certo. Tá certo? Se eu aguarda só um minutinho que eu vou dar uma ligada pra ela. Pronto, senão você só entra e abre, a gente dá uma filmada daqui de fora só pra eles terem uma ideia de como era a mas casa. Tudo bem, eu vou só dar uma ligadinha. Qualquer coisa eu vejo o que é que posso fazer. Pronto, ajuda a gente aí, viu? Brincava também de rainha. De rainha, era Era maravilhoso. ótimo, de rainha era ótimo. Ai, Eu adorava. menina, Princesa, não sei Princesa, o que, rainha, rainha tal. fulana e rainha fulana, que a gente morava com as Roupas de mamãe. colares de velha e tudo que ela deixava a gente usar, sapato alto e tudo. Era. Tata ficava num canto longe e eu no outro. Aí os meninos, nossos mensageiros, Era eles os iam no dois. cabelo de pau. Entregue para a rainha fulana. Aí dávamos uma Aí mensagem. chegava o homem, né? Aí eles iam, chegava lá, mandou. Depois eles enchiam o saco, porque a tarefa dele era só levar a cartinha pra lá. Mas eu quero mais brincar disso. Mas a gente era muito exigente. Era umas rainhas Chegava muito uma exigentes. pessoa, né, um deles, né? É. Aí dizia, está aí o emissário da princesa tal. Aí Que eu, passe, aí eu né? dizia, Que que entre. Nossa, E aí? cara, desculpa a demora, mas acho que pelo menos... É, pra dar uma olhada fora rápido. pode ir. Né? Pronto. Papai sempre gostou muito de casas estilo colonial, ele dizia assim, né? Então eram casas grandes, tão grandes que era a sala de jantar com uma grande mesa redonda, onde ele queria que todo mundo não tivesse a cabeceira da mesa, nem nada disso. Todo Era mais mundo sentaria, democrático. era democrática, Era sabe? Então redonda mesmo. ninguém não tem o lugar do amo e senhor da casa, né? Mas sem querer tinha o lugar dele, né? Ele sempre sentava naquele lugar. Tinha o lugar dele. Era. Na 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 na. La ya la ya la ya la. La la ya la 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 la. La la ya la ya la la ya la 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 la. E aos domingos de manhã, quando o papai estava, era tão legal assim, que a gente tinha era. mudado todas as roupas de cama no sábado, né? Botavam para lavar. Então tava tudo cheirando limpinho assim, os cabelos, as roupas de cama, tudo. E amanhecia assim, Chopin, Tchaikovsky, música. quando o papai Era muito tava. bom acordar Que a assim. música invadia a casa, tava tudo cheirando a limpo. Ai, para se levantar para tomar café, Era. o sol entrando, era uma coisa maravilhosa. Muito lindo. E quando caíam as flores, isso aqui ficava vermelho de... Aí a gente juntava e fazia um tapete para a Nataíra. A Nataíra era a rainha, então ela pegava uns vestidos de mamãe, uns sapatos, fazia um manto aqui. Ela ficava aqui, era o lugar da rainha era aqui. Ai, minhas duas princesas. Que sente, que se levante, que saia. Que saia. Curve-se diante da rainha. Ela se arrumava aqui, saía, mamãe era uma mulher muito bonita e muito desejada por tudo quanto era homem, ficava todo mundo louco. Ela se arrumava e ela usava o que havia de mais avant-garde, digamos assim, tá certo? Então um sapato de salto de cristal, com piteira, com tal, que era próprio de uma, não era próprio de uma dona de casa na época, entendeu? Para minha maior alegria, ela queria chegasse no meu colégio. Porque todo mundo dizia, que linda tua mãe! Menina, mas a tua mãe é linda! E eu tinha tanto orgulho, sabe, que a minha mãe era a mãe mais linda de todas. Mamãe tentou estudar, papai não via com simpatia, porque ela tinha que sair de noite. Aí papai tinha ciúme, né, dessa saída à noite. O papai era muito machista, muito conservador e não queria. Foi muito difícil para a mamãe. Eu acho que ela é uma pessoa muito forte, certo? Inclusive fisicamente, porque fazia não só esses trabalhos de, né, ajudar, por exemplo, fazer um curativo numa pessoa ferida, ou fazer... mas ela trocava a instalação elétrica da casa. Papai não sabia fazer nada disso, nada. Papai não sabia datilografar. Todo dia tinha uma novidade, aqui todo dia tinha uma novidade. Era difícil a gente passar um dia em paz, assim, em família, né? A paz da gente era essa, e a gente gostava, porque a gente foi criado nisso, né? Então fazia parte do dia a dia. A gente chegava aqui e às vezes abria a porta, como eu digo aqui. Muitas vezes aconteceu comigo, abria a porta, estava o camponês lá, e a gente ia conversar com ele. O que foi que houve com o senhor? Não, botar para fora. A gente já tinha uma conversa prévia com o cidadão ali, né? Para saber o caso dele e tudo. O senhor é de onde? Quero falar com o doutor. Eu digo, não, sim, mas o seu nome? Eu quero falar com o doutor. Eu digo, ah, meu Deus. Mas o senhor tem que me dizer sobre o quê?
eu quero falar com o doutor. O camponês é muito desconfiado, mas nem uma criança, muitos não confiavam. Então eu dizia, papai, não tem jeito, ele quer falar com o doutor. Eu disse, não, eu sei, é seu fulano de tal, não sei o quê, então ele ia atender. Mas eu não sei por que estão fazendo esse filme, entendeu? Eu não fiz nada, não tem nada. Eu disse, mas a senhora fez muita coisa. Não, eu só fiz o que tem que fazer, não tem nada demais. O que eu vou dizer lá, entendeu? Porque é por isso que a gente muito fala por ela, às vezes, porque ela acha que não fez nada, não. Acha que não, mas nós achamos que fez. E continua fazendo. Em 62, eu passei a militar nas Ligas Camponesas e lá conheci a Alexina. Foi uma surpresa incrível, porque eu queria muito conhecer a mulher de Julião. E pensava que a mulher de Julião era uma burguesinha, uma pessoa assim, sabe? Uma pessoa maravilhosa. Era. Ela construiu o líder. Ela nunca diz que é muito modesta. A Alexina é muito modesta. Extremamente modesta. Nunca diz isso. Mas ela construiu o líder. Dentro de casa. Eu imagino, e também tem história sobre isso, o preconceito que ela deve ter enfrentado naquela época, porque era uma mulher, ela era mais jovem do que Julião, e já vivia envolvida, participando, engajada na questão da luta dos camponeses. Então, e depois assim, e também depois que ela tem um papel fortíssimo de mãe. Mamãe era muito jovem. Eu recordo que o Partido Comunista estava na ilegalidade nos anos 50 e ela já participava de reuniões e nos conta que quando um companheiro fazia um discurso veemente, bem baixinho, e as pessoas vibravam, aí faziam assim. Era muito capaz. Ela teve os documentos do Partido Comunista na casa de Francisco Julião durante 5 anos. Julião nunca soube disso. Poxa vida, como é diferente da Alexina que eu pensava que era. E quando a via assim no meio dos camponeses, das camponesas, e organizando a luta do campo, aí foi que eu vi e passei a admirá-la muito mais. O objetivo que o pessoal tiveram de formar a sociedade agrícola foi por causa da miséria, da fome, do analfabetismo, do engano do lápis, do pulo da vara, do cambão, que era 3 dias de condição de graça para o patrão, o enterro na rede, o enterro de criança no murão da porteira. E esses fatores ajuntaram e obrigaram os camponeses a se unirem para formar essa sociedade. Que na época das ligas, a galera era coberta de lavoura de ponta a ponta. Era macaxeira, era feijão, milho, batata doce, banana, cana. Só se vê aqui muita lavoura. Hoje não se vê nada. Só se vê mais mato. O pessoal ficaram... O pessoal de hoje é outro, né? Quando eles faziam alguma coisa errada, ou o usineiro achava que estava na época dele ir embora, para ele não ficar muito tempo lá, para não ter direito a nada, aí o camponês teimava em ficar porque não tinha para onde ir, aí eles passavam o trator por cima. Se o camponês resistisse àquilo tudo, mandava matar. Os 5 camponeses foram pedir um aumento de salário na usina australiana e simplesmente mataram, fuzilaram os camponeses. A mamãe, quantas e quantas vezes não recebeu lá gente ferida para fazer tratamento, alguns ferimentos graves, né? No caso do camarada que chegou, o papai disse, mamãe, Alexina, veja aí que esse camarada tem um negócio na cabeça aí, não sei o que, o camarada com chapéu de palha, quando tirou, estava com a cabeça aberta de uma foiçada que tinham dado nele e a massa encefálica aparecendo, pulsando assim. Mas eles contam de um castigo dificílimo, e eles falam disso como uma coisa muito difícil, muito dolorida, né? E com certeza era, que eles chamam o castigo do cal, né? Ou cabrocó.
né, que a pessoa era obrigada a ficar dentro de um tonel com cal, né? Então o cal ia comendo, né, a pele. As filhas do camponês eram estupradas miseravelmente, sem dó nem compaixão, e depois largadas no meio da rua. O camponês ia para onde? Pedir esmola na rua. Que em Galé, quando morria uma pessoa, passava 3 dias dentro de casa porque não tinha dinheiro para enterrar. Porque também não havia uma justiça do trabalho na época, propriamente. Né? Então, se houvesse qualquer desentendimento dentro de uma fazenda e o proprietário da terra expulsasse o camponês, expulsava sem nenhum direito. Então, por causa desse conjunto de obscuridades, pararam e disseram, a gente não pode continuar assim. Vai ter de ser feita uma coisa. Alguma coisa vai ter de ser feita. Nessas alturas, apareceu um senhor por nome José dos Prazeres, que passou a ser o administrador de um engenho vizinho, Bela Vista, fica aqui do outro lado. Aí Zé dos Prazeres inventou uma sociedade para a pessoa comprar enxada, comprar foice, para ajudar as pessoas a trabalhar. A sociedade é uma sociedade de direito privado, dava para pagar dentista, dava para fazer uma cooperativa, dava para uma cooperativa de crédito, pagar o foro que estava atrasado. Mas aqui é o seguinte, para criar uma associação, o dono da terra, o senhor Beltrão, dono do engenho Galileia, ele não vai gostar? Ah, ótimo. Então chama para presidente de honra da associação, que ele vai gostar. Quando foi uns 3 meses depois, apareceu o filho dele, seu Zequinha, que era dentista em Recife. Veio visitar ele aqui no engenho e disse, meu pai, não aceita isso não. O senhor está muito enganado. Não aceite isso, que isso aí é um movimento de comunista. Papai, isso é comunista. Vai tomar seu engenho. Manda esse povo acabe com essa sociedade, tire o seu nome, não seja presidente de honra e nada. Isso é ato de comunista, o senhor não deve se persuadir a isso não. E o homem ficou com medo, não dormiu essa noite. No dia seguinte foi logo lá dizer, olha, eu não quero saber disso. Mas o povo estava muito animado, não aceitaram acabar. Não aceitaram acabar e eles mandaram todo mundo embora sem direito a nada. Só levar a roupa do couro. Até as verduras deixava tudo, que estava plantado, deixava tudo. Aí ficou os pessoal para sair, ação de despejo. Aí ficou os pessoal sem ter para onde ir. Aí pronto, a situação engrossou. A polícia veio lá avisar que eles têm 2 meses para sair da terra. Aí disse, não, nós vamos procurar um advogado. Aí foram até o Recife e encontraram com o Francisco Julião, lá na casa de Francisco Julião mesmo. E ali, Francisco Julião se comprometeu a defender a Casa dos Camponeses. Demorou um pouco, mas também a luta de 55 para 59 foi meio pesada. Foi dura, com ameaça de senhor de engenho, com capanga, com a polícia e tudo mais. Mas a gente conseguimos bater essa muralha e chegar no final, né? Então, o que aconteceu é que eu acho que o Julião, pela força da sua inovação, da sua liderança em 55, porque de 55 a 59 ele está plantando o movimento, ele planta e ele coloca, de certa maneira, o bastão com o Nordeste. Quando foi em 59, ele botou um projeto de desapropriação na Assembleia, que a gente já tinha pedido a causa na Justiça, o juiz deu ganho de causa ao proprietário e o pessoal tinha que sair daqui imediatamente. Aí o doutor Chico foi ao Palácio do Governo e disse, olha, doutor, o governador Cito Sampaio, e disse, se o senhor não desapropriar a Galileia, o senhor vai pegar lá em Galileia um bocado de defunto, porque eu vou para lá e não vou deixar o pessoal ser despejado de lá assim. Aí o pessoal daqui invadiram a Assembleia, né? Invadiram mesmo. O pessoal levaram alimentação, farinha seca, carne com farinha, para se alimentar por lá, né? E até que, com a pressão do povo, forçados, os deputados aprovaram o projeto de desapropriação. O Cid Sampaio desapropria a Galileia e sai
um editorial no jornal Estado de São Paulo, que, digamos, é um órgão da UDN, naquele momento representativo da UDN, importante, e ele diz: senhor Cid Sampaio, este editorial de senhor Cid Sampaio não sabe o que ele está detonando. Hoje eles invadem as fazendas, amanhã invadirão os nossos quintais, etc. E assim foi se gerando a sociedade, né? Então, o doutor Chico, quando botaram esse nome de Ligas Camponesas, ele também só falava nas ligas também, né? Já que já botaram o nome de Ligas Camponesas, então foi o que ficou. Meu pai. O pessoal diz que parece muito comigo, sabe? Tem mais foto aí, Dado? Esse é com o Stedley. Ah, com o Stedley, rapaz, e com o Brizola. Onde é isso no México? É capaz de ser no México. Não, é aqui? É o primeiro congresso da mulher pernambucana. Foi depois da ditadura. A senhora está sendo homenageada e foi presidente de honra do congresso. Na volta. Quando os camponeses descobriram Julião como advogado e como político e começaram a realmente chegar lá em casa, a gente não tinha noção da coisa. Então era comum aqui a gente abrir a porta de casa e ter aqui dezenas de camponeses sentados aqui nesse terraço, às vezes espalhados aqui, né, no quintal mesmo, esperando para falar com o doutor Julião. A porta do escritório dele era essa aqui. A mãe aproveitava aqui essa luz para datilografar as petições. Então aqui ela batia numa velocidade, ela alternava a cozinha com a datilografia, era numa velocidade impressionante. Né? E naquela época aquelas Remington antigas com 4, 5 cópias, papel carbono, era uma metralhadora, porque ela tinha que fazer e tinha que estar ligada nas tarefas domésticas. Não era monótona, né? Não era uma vida monótona. O Brasil é meu lar, foi lá que eu nasci, foi aonde eu aprendi ler, escrever e contar. O Brasil é meu lar, foi lá que eu nasci, foi aonde eu aprendi.